Nós vamos estudar hoje Êxodo capítulo 3, o estadista de Deus. O que faz um estadista? O estadista, antes de dizer o que ele faz, ele é uma pessoa de grande habilidade política. A política nem sempre é ruim, tá bom? Nós temos uma ideia errada de política, mas a política realmente é necessária em quase, ou se não todos os ramos da nossa vida, porque a política fala de organização. Um estadista é uma pessoa com uma capacidade extraordinária na política. Do lado positivo nós estamos dizendo isso, tá bom? Eu acredito que quase nenhum de nós podemos ser um estadista, exceto se você seguir na carreira política e tiver uma influência nacional, porque o estadista ele não lida com um grupo. Eu sou estadista na minha empresa, na minha igreja, na minha escola. Não, o estadista ele tem um espectro muito maior. Ele diz respeito a uma nação. Agora, é claro que habilidades que estadistas têm são encontradas em pessoas, vamos dizer, pessoas comuns. Caso elas fossem elevadas a um nível nacional, poderiam até ser estadistas. Moisés foi realmente um estadista, porque ele lidou com o Estado de Israel, ainda em formação, mas um Estado reconhecido por Deus, uma nação reconhecida por Deus. E pessoas como Moisés são muito importantes para as nações. Existiram algumas pessoas que tiveram grande importância no mundo, inclusive. Pessoas que afetaram até você, sem você saber. John Adams, Thomas Jefferson, Winston Churchill, são pessoas que, por causa daquilo que eles fizeram para a sua nação, acabou afetando o mundo todo. Moisés foi um estadista que fez algo para a sua nação, mas que afetou o mundo inteiro. E não é exagero dizer que você está aqui hoje como um cristão por causa de Moisés, de Abraão e de Moisés. Então nós temos no capítulo 3 o início ou o descobrimento de um estadista. E quais são as qualidades de um estadista? E veja se isso não representa a pessoa e o ministério de Moisés. Eu menciono aqui para vocês 5 qualidades de um estadista, como uma introdução para quase que uma biografia de Moisés. O estadista tem uma visão a longo prazo, não é uma pessoa que pensa no momento. Moisés, quando ele pensou no momento, ele não conseguiu fazer nada pela nação. Ele matou um egípcio. Agora, nessa nova fase da vida, ele foi com 40 anos para o deserto de Midian, norte da Arábia, e agora nessa segunda etapa da vida, porque ele tem 3 etapas na vida dele, nessa segunda etapa da vida ele já está muito mais preparado. Ele tem agora uma visão a longo prazo. Eu não vou resolver tudo na hora, mas eu vou caminhar para levar um povo para os propósitos de Deus. O estadista também tem uma habilidade de negociação. Bom, Moisés tentou negociar com Deus, não deu certo, então isso aí não conta, tá? Ele tinha que negociar com o próprio povo dele. Ele tinha que convencer o povo dele de que ele seria o libertador enviado por Deus. Ele deveria negociar com o faraó a saída do povo do Egito. Não quer dizer que uma pessoa que tem habilidade de negociação consegue convencer o outro.
mas ele precisava tentar essa negociação. Um estadista também tem que ser uma pessoa de integridade e uma moral elevada. Moisés não poderia ser uma pessoa qualquer no sentido de ser um profano, ser uma pessoa desrespeitosa, de ser uma pessoa imoral, uma pessoa vulgar. Ele tinha que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de moral elevada, para ser aceito pelo povo, né? Ter autoridade. E um estadista também precisa ter empatia e compreensão social. Ou seja, ele precisa sentir o que os sofredores sentem. Ele precisa atrair as pessoas através de uma empatia, que é estar junto com alguém no sofrimento. E ele tinha isso. Certa vez ele disse para Deus: tira a minha vida, mas não a do povo. Então ele tinha um sentimento social. E, claro, um estadista tem que ter coragem política. Uma pessoa que vai dizer coisas e fazer coisas que talvez o povo nem concorde, mas ele sabe que é o certo a ser feito. Então eu dei aqui as qualidades do estadista e como isso se encaixa com o libertador de Israel, Moisés. E agora vamos ver como tudo começa nessa segunda etapa da vida dele. Primeira etapa, ele foi criado no palácio. A segunda etapa, ele humilhado no deserto, ele é chamado por Deus para ser o libertador. E a terceira etapa, evidentemente, ele é propriamente o libertador. Então ele surgiu enquanto estava humilhado, quando era um foragido, um fugitivo. Talvez você vai ser grandemente usado por Deus quando você cair numa situação de desespero. Daí que você começa a se reerguer, não se reerguer, mas ser erguido por Deus. E foi isso que aconteceu com Moisés. Versículo 1, Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés estava longe do seu povo, longe do palácio onde foi criado e onde vivia, e agora está como uma pessoa comum, apacentando o rebanho, um pastor de ovelhas, provavelmente. E ele estava servindo ao sogro dele, Jetro, que também atendia pelo nome Reuel. E era um sacerdote de Midian. Quase perdi já a amizade com alguém na igreja, por causa do sacerdote de Midian. Foi com o Joãozinho, né, Joãozinho? Mas nós voltamos a ser amigos novamente. É porque os comentaristas estão divididos, né? Não que nós dois sejamos comentaristas, né? A gente é parpiteiro só, mas os comentaristas estão divididos. O sacerdote de Midian era sacerdote do Deus vivo, Deus de Israel, ou era um sacerdote de deuses, da idolatria? Então, se quiser dividir uma igreja, lance essa pergunta e deixe o povo brigar. Mas ele era um sacerdote de Midian, e ele estava levando o rebanho para o lado ocidental. Naquele chifre do Mar Vermelho, tá bom? Faz um V assim. Do lado oriental é Midian. E aí, vindo para a esquerda, olhando no mapa, né? Você tem o lado ocidental. E lá ele estava, levava longe o pasto. Seria bom dizer isso porque futuramente, quando você estiver estudando sobre deserto, quando se fala deserto, não pense no deserto de Saara, porque muitas pessoas, quando estudam a Bíblia, eles pensam que o povo estava no deserto, tipo o deserto do Saara. Olha, como que alguém alimenta 2 milhões de pessoas, mas num rebanho enorme?
No deserto do Saara não dá, tinha que ter pasto. Então tinha pasto nesse lugar, tá bom? Nesse chamado deserto. Deserto é porque não havia pessoas morando lá, mas havia sim vegetação, tá bom? E ele estava no norte da Arábia e ali numa região que era conhecida como um monte que era conhecido como Monte Horebe, que também era conhecido como Monte Sinai. Isso deve falar alguma coisa para você, porque dali que veio a lei de Deus. E ele estava andando ali perto daquele monte, em Horebe, no Monte Horebe, e lá Deus falou com ele. Um homem que agora vai ter uma transformação de vida. Versículo 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés, ele recebe a visita do anjo do Senhor. Então não pense que é qualquer anjo, não que anjos sejam um ser qualquer, mas anjos têm de diversas forças, inteligência e variações. Mas esse aqui é diferente de todos os anjos, porque na verdade, apesar do nome, ele não é um anjo criado por Deus. Ele é um mensageiro de Deus, mas ele é o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo antes de se tornar uma pessoa nesse mundo, antes de se encarnar. E como nós sabemos disso? Porque nenhum anjo aceita a adoração, sem contar os demônios, né? São anjos caídos. Mas nenhum anjo de Deus aceita a adoração, e anjo do Senhor sempre aceitou a adoração. Anjo do Senhor prometia, anjo do Senhor falava com a autoridade de Deus, era o próprio Deus. Aqui, Deus o Pai não tem um corpo, nunca teve, nunca terá um corpo, mas Jesus Cristo sim, ele tem um corpo no céu, e ele teve um corpo antes de ter um corpo. É o pré-encarnado. Ele se apresentava como um anjo. Há 50 referências na Bíblia, 51 referências na Bíblia sobre esse anjo do Senhor. As versões bíblicas nos ajudaram colocando com letra maiúscula. Então, você pode notar aí que é o anjo do Senhor. E é só no Antigo Testamento. Se você vir no Novo Testamento, o anjo do Senhor já não é mais Jesus, tá bom? Porque Jesus já se encarna, né, no Novo Testamento. Então, o próprio Jesus Cristo, Deus, né, aparece numa chama de fogo. Uma sarça é um arbusto. E essa sarça queimando e não se consumindo representa alguma coisa. A glória de Deus nesse mundo. Deus habitando no meio do povo sem consumir o povo. Porque se Deus habitasse no meio do povo, com a exigência dele, ninguém sobreviveria. Porque Ele é santo e nós somos pecadores. Mas Ele estava mostrando através daquela sarça ardente que eu vou habitar no meio de vocês e vocês não vão morrer. Eu vou abrir essa exceção. Estarei com vocês e vocês não vão morrer. E só que tem algumas exigências. Nós vamos ver aqui no versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés se perguntou. Algumas pessoas vão no monte e falaram que viram uma sarça ardente, viram um espírito, viram Deus, e eles vão no monte para encontrar isso daí. Então, eles viram mesmo. Algumas pessoas viram um fogo, e um fogo na coloração azul. E se você não vai, né? Mas se você fosse nos antigos lixões, você ia encontrar chamas azuis, porque é o gás butano que está lá queimando. E eles viam e achavam que era espírito. Mas Moisés não viu o gás butano, ele viu a própria manifestação de Deus. E ele queria saber o que era aquilo. Ele, curioso, foi lá ver essa maravilha.
ele descobre que essa maravilha é o próprio Deus. Versículos 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Bom, é um arbusto que queima e não se consome, e um arbusto que fala. Então Moisés, eu não sei se ele estava assustado ou se ele estava naquela fase da vida que para mim nada importa, se eu morrer tanto faz. E ele responde para a sarça. Maravilhoso é uma sarça queimando e maravilhoso é alguém respondendo para a sarça. E Moisés, ele encontra o próprio Deus que vai se apresentar para ele. Moisés é um homem especial porque Deus o fez especial. Ele não tinha nada de especial para Deus aparecer para ele. Inclusive, ele tinha coisas que daria para dizer, Deus não deveria aparecer para ele. Deveria escolher alguém melhor. Ele próprio fala sobre isso. Versículo 5. Deus, então é Deus naquela sarça. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A santidade de Deus poderia consumir Moisés, mas Deus abre uma exceção, porque ele precisa pegar um pecador para que ele seja o libertador do povo. Na instrumentalidade, Deus vai trabalhar e libertar o povo de Israel. Mas tudo tem limite. Deus não te matou, mas isso tem limite. Isso não quer dizer que você pode falar o cara lá de cima. Isso não quer dizer que você vai ordenar Deus fazer alguma coisa para você. Isso não quer dizer que você tem toda essa intimidade, não. Ele é santo. Tira o conga do seu pé. Quem lembra do conga aqui, levanta a mão. Isso, mostrar a idade. É o Quixotes também? O Bamba, alguém lembra do Bamba? Também, tem uns velhos aí, né? E o All Star é para os jovenzinhos, né? É velho também. Mas tira as sandálias do teu pé, porque o lugar é santo. Bom, nós sabemos que vários lugares, vários caminhões, não se pode entrar calçado. Os japoneses têm muito isso, tanto para os templos pagãos, quanto para as igrejas evangélicas. No Japão, nas igrejas evangélicas, tem um estacionamento de sapato lá fora. Não entra de sapato. Os muçulmanos têm isso também, então várias religiões, né, grupos têm isso, de santidade, tirar os sapatos. Moisés, ele reconhece Deus ali. Eu não sei exatamente como, claro, uma sarça ardente e falando tem que ser Deus, mas pode ser o diabo também, né? Mas ele reconhece Deus falando naquela sarça, e Deus transforma a vida dele, mostrando que mesmo que a vida dele não seja uma vida santa, agora ele está entrando em contato com alguém santo. Agora sim, Moisés, você vai poder ser usado, porque você encontra com o santo. Não adianta você querer servir a Deus sem santidade. Não adianta você querer servir a Deus sem transformação de vida. Deus tem que transformar a sua vida. Se você quer saber como Deus transforma a sua vida, estude a palavra de Deus. Você vai encontrar exemplos de pessoas transformadas. Mas uma dica logo de início: ninguém transformado por Deus é arrogante. Os arrogantes são derrubados pela glória de Deus.
eles não se mantêm em pé. Eles não mantêm os seus próprios argumentos. Eles viram igual uma criança. Eles se tornam aprendizes. Então, se você é alguém cheio da razão, provavelmente você, ou com toda certeza, você não se encontrou verdadeiramente com Deus. Moisés se encontra com Deus e no versículo 6 disse mais, Deus falando, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Nós já vimos relatos de pessoas, relatos mentirosos, tá bom? Eu fui para o céu, depois eu fui para o inferno, eu falei com Jesus. Como é que você está falando? Como é que você está vivo? Ninguém que se encontraria diretamente com Deus ficaria tão arrogante assim. Moisés realmente se encontrou com o Senhor. E Deus fala do passado. É o pai de Joquebede. Ele é o pai de Abraão, Deus, né? De Abraão, Deus de Jacó. Ou seja, eu vim num plano de montar uma nação. E você vai ser o libertador dessa nação. Você é quem vai dar estrutura para essa nação. Poderíamos dizer na linguagem moderna, você vai ser o estadista de Israel. Moisés se vê aqui numa grande responsabilidade diante daquela aparição. E ele ficou com muito medo. Ele temeu olhar para Deus. Deus fala que ninguém viu a ele, exceto Moisés. Só Moisés. Adão deve ter visto Deus, né? Mas no mundo pecador, Moisés foi a única pessoa que falou com Deus face a face. Claro, Abraão também. Moisés era um amigo de Deus. Moisés já desafiou Deus, é verdade, para Deus se mostrar para ele. Deus se mostrou para Moisés algumas vezes. E logo de início, ele vê o próprio Deus. Cuidado, não fica procurando luzinha lá no seu quarto, um raio, um arrepio. Não fica procurando coisas extracorporais, extrasensoriais, além dos seus sentidos. Corre um grande risco de você ficar fanático, maluco e perder sua credibilidade. Nós somos racionais, no sentido de nós adoramos a Deus num culto inteligente. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 12 que o nosso culto tem que ser racional, não tem que ser histérico, não tem que ser maluco, onde só você pode ter contato com um Deus poderoso. Não, todas as pessoas podem. Moisés teve uma experiência espetacular e extraordinária. Mas você não precisa ter isso, tá bom? Mas você pode ter a mesma alegria e ser usado por Deus assim como Moisés foi. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então Moisés, quando viu Deus aqui na sarça ardente, ele estava humilhado, ele era um fugitivo, e essa sarça ardente ensinou para Moisés algumas coisas, e ela pode ensinar para você também algumas coisas. Primeiro, pode ensinar a você que essa chama viva de Deus também pode te alcançar. Deus pode irradiar na sua vida. A sua vida é frágil, como a de Moisés foi frágil, mas você pode ver Deus também.
E claro, excetuando aquilo que eu já falei, de ver Deus, aquelas loucuras lá, não é isso? Você pode ver Deus aqui, agora. Pelo estudo da palavra, você está vendo Deus. Deus está falando com você agora. E eu não sou Deus, tá? É a palavra dele. Sou apenas instrumento de Deus. Então você pode também ver essa chama viva no seu coração, queimando e não te consumindo, pela misericórdia dele. Essa chama, essa sarça ardente também ensina que nós precisamos descalçar os nossos pés, figuradamente falando. Você não se apresenta a Deus diante dele de qualquer maneira. Ele é santo e você se apresenta reverentemente diante dele. E apresentar-se reverentemente diante dele não tem a ver com postura do corpo exatamente, mas tem a ver com a atitude do coração. Não chegar diante de Deus querendo dar ordem para Ele. Não chegar diante de Deus dando uma agenda completa, mas uma agenda vazia, para que Ele escreva na sua agenda. Você tem que chegar diante de Deus não com a solução dos seus problemas, para Ele te dar um empurrãozinho, mas você tem que chegar diante de Deus perguntando: qual é o meu problema? Essa é a maneira como você vai encontrar uma reverência diante de Deus. E essa sarça ardente vai nos ensinar que Deus é eterno. Você não, mas Deus sempre existiu. E vai nos ensinar também que a nossa autoridade vem de Deus. Moisés precisa de autoridade para libertar o povo de Israel. Da onde ele vai conseguir essa autoridade? Do próprio Deus. Então ele viu Deus, ele começa a se tornar um estadista, porque ele viu Deus quando ele estava humilhado, quando ele estava foragido. Então não se preocupe muito de estar sendo humilhado, ou sentir-se humilhado na sua vida. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus pode trabalhar com pessoas que se humilharam. Sansão era um homem muito forte, mas ele foi realmente usado por Deus quando ele estava fraco. O apóstolo Paulo era uma pessoa que dominava sobre a vida das outras pessoas. Ele decidia o destino das pessoas, se elas viveriam ou morreriam. Mas ele encontrou Deus quando ele estava literalmente no chão, caído, prostrado no chão. Foi onde ele encontrou Deus. E você pode encontrar diversos relatos na palavra de Deus que pessoas que foram grandemente usadas por Deus é quando elas estavam embaixo, não quando elas estavam de cima. Só que hoje nós queremos estar por cima. Por que a gente quer mudar a fórmula bíblica de ser usado por Deus? Humilhai-vos diante da presença do Senhor. Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O braço do Senhor não está encolhido, mas Ele atende aquele que tem o coração contrito. A irmã que orou hoje, ela orou assim: nós estamos aqui contritos. Porque essa é a atitude que nós devemos chegar diante de Deus. E ele foi enviado pelo próprio Deus. Vamos ver o versículo 7 de novo. Disse-lhe ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Os exatores são os opressores do povo de Israel. E Moisés vai ser usado por Deus para libertar o povo que está em aflição. Se você ler o capítulo 2, os versículos 23 até 25, note quantas vezes que Deus ouve ou vê a aflição do povo. Alguém pode ler? Ou 3 pessoas podem ler?
Êxodo 2, 23, 24 e 25. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamavam, e o seu clamor chegou até Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Viram? Os 3 versículos. Gente gemendo, gente aflita, Deus ouvindo e Deus atendendo. Porque Deus é assim. Mas você tem que gemer. Você tem que estar aflito. Você tem que estar quebrantado. Senão nada de ver Deus. Ele só aparece para os humildes de coração. Para os arrogantes ele chega esmagando. Como é que você quer receber o Senhor? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É sempre esse o estado que Deus ouve e atende as pessoas. Versículo 8, Êxodo 3:8. Por isso desci a fim de livrar o povo, da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu e os outros zeus que você achar. Na terra de Canaã havia esse povo, e lá era onde Deus queria plantar o povo de Israel, porque foi ali, ou para ali, que Deus chamou o pai da nação, Abraão. Só que por causa da fome eles tiveram que ir para o Egito, e lá eles estão agora escravizados, mas Deus quer retorná-los e replantá-los naquela terra, a terra de Canaã. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estavam oprimindo. Novamente Deus dizendo, eu ouvi o clamor. Deus quer te ouvir. Deus quer libertar todas as pessoas de todas as suas dificuldades. Deus faz isso. Mas por que não está fazendo comigo? Essa sua pergunta já está mostrando algo. A falta de humildade, a falta de reverência, a falta de entrega. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Deus quer realmente libertar, quer transformar e quer ouvir o clamor, mas tem que ter redenção, não redenção, rendição, tá bom? Tem que se render, tem que se entregar, tem que entregar os pontos. Na linguagem do pugilismo, do boxe, tem que jogar a toalha branca para o ringue, dizendo, não aguento mais, eu perdi. Versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que grande privilégio, era tudo que ele queria. Ele tentou até, ele matou um egípcio, mas ainda tinha milhares de egípcios, Ele tentou resolver a situação do próprio povo dele, quando 2 hebreus estavam brigando. Ele tentou ser o libertador, mas deu tudo errado. Mas nessa segunda fase, Deus é quem está enviando, não é ele se oferecendo. Você sabe que tem muita gente que entra na obra de Deus, no ministério, quer estudar a Bíblia em algum lugar, quer se tornar um obreiro, e tem pessoas que falam, não, eu vou, mas você vai, mas a pergunta é, Deus está te enviando? Porque tem várias pessoas que vão, mas a questão é se Deus está te enviando. Moisés, da primeira vez, ele disse, eu vou, mas Deus não estava enviando. Agora sim, Deus está enviando. É interessante, quando Deus não estava chamando, ele queria trabalhar. E agora que Deus o chama, ele não quer mais. Porque nós somos meio confusos mesmo, Nós fazemos as nossas próprias regras. E nós queremos desafiar a Deus. Versículo 12. Obrigado.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Você é o assassino do egípcio? O eu, o matador? Moisés, ele se achava alguma coisa. Agora ele já não acha mais nada dele. Ele já acha que ele não tem mais capacidade. Vê como que um trabalho é bom? Alguém fala que a melhor coisa para curar um filho rebelde é um boleto para pagar. Acalma o bichinho. Quando você tem responsabilidades. Moisés, ele teve que ser humilhado, pastorear um rebanho, e agora ele acha que ele não tem capacidade, porque ele chegou num ponto bom da vida. É o ponto que você não está mais se debatendo, é o ponto que você está mansinho, pianinho, calminho, talvez humilhado. E foi assim que Deus encontra Moisés. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Praticamente você é o neto de Faraó. Mas ele já não se vê mais nessa posição, porque Faraó queria matar Moisés. Então ele não tem mais lugar de assento à mesa de Faraó. Ele não pode mais entrar no palácio. Ele é um fora da lei, procurado. E agora Deus quer enviá-lo de volta. Mas agora como libertador. Versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Opa! Aqui nós temos uma promessa. Se Deus falhar, então é melhor você não acreditar em mais nada da Bíblia. Porque Deus falou para ele em qual monte? Horebe, que também é Sinai. E ele falou: eu estou falando a verdade se daqui a algum tempo a gente se encontrar aqui, com todo o povo, para adorar a Deus. Então Deus, ele está fazendo uma promessa ambiciosa, porque para isso tem que tirar o povo do poder de Faraó e tem que chegar vivo. Tem que chegar vivo até o Monte Sinai, inclusive atravessando um grande obstáculo chamado Mar Vermelho. Tem que chegar ali, e quando eles adorarem o Senhor ali, então foi cumprida a promessa do Senhor. Esse é o sinal que Deus vai dar. Agora é interessante, quando a gente pensa em sinal, a gente pensa em sinal antecipado, concorda? Qual o sinal de que eu vou ser usado? E Deus dá um sinal de coisa que vai acontecer depois que eu for usado. Assim é o nosso Deus. Ele não vai te dar de mão beijada algumas coisas. Você precisa crer. E depois você vai confirmar. Primeiro creia, e depois você vai ver o que ele pode fazer na sua vida. E Moisés, portanto, precisava crer antes de ver. E o versículo 13, nós vamos até o 15, tá bom? Versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés já, me dá umas garantias aí, porque tudo bem, eu acredito no Senhor, mas eles vão acreditar? Eu preciso de credibilidade, e está muito embaixo a minha credibilidade. Então imagina que 40 anos atrás, tem alguns vivos, né? Algumas pessoas que ainda ouviram falar de Moisés e o que ele fez, e a fuga dele, e agora ele está retornando. E ele precisa de umas garantias, mas diante do povo. Então essa é uma qualidade de um estadista, né?
ele precisa ter autoridade diante do povo. E nessa autoridade ele faz essa pergunta para Deus. Quando eles perguntarem qual o seu nome, então veja, não é qual o teu nome, senão seria qual o seu nome. Ah, meu nome é Moisés. Não, é qual o seu nome, terceira pessoa. Quem que está te enviando? Qual o nome dele? O que eu vou dizer? Aí a resposta de Deus é a essência da Bíblia, é a essência do Velho Testamento, é a essência da fé dos judeus, que também deve ser a nossa. O Yahvé, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, é esse que te enviou. O eu sou o que sou. Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O que é isso, eu sou? É porque ninguém realmente é. Você foi formado, mas você não pode dizer eu sou, sempre fui. Você acabou surgindo nesse mundo, mas o único que pode dizer eu sou é Deus. O resto só pode dizer eu me tornei, eu apareci, eu surgi, alguém me fez. Mas o único que pode dizer eu sou é o próprio Deus. E aqui os judeus usam um tetragrama. Tetra é 4, né? Grama é letras. 4 letras. Y, H, W, H. YH, WH. O Y você pode trocar por I também. Mas aí não dá para pronunciar isso daí. Então os judeus eles pegaram umas vogais, porque não tinha vogal antigamente, na língua hebraica, eles pegaram depois umas vogais e colocaram lá. E virou Yahvé. Yahvé, que é Jeová. Só que não existe esse som em hebraico, de G, né? Então vira I, Yahvé, Javé, Jeová. Esse é o Deus. Na verdade, ninguém sabe a pronúncia. Eles acham que poderia ser essa pronúncia. É o grande eu sou. A tradução é essa, o eu sou. E nós vamos encerrar com o versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então aqui Deus falando para Moisés o que você vai falar para o povo. Por isso que está aqui, vós outros, né? Falando para o povo. E você vai dizer isso para o povo: esse é meu nome para sempre. É o nome de Deus, Yahvé, Jeová. E ele menciona aqui novamente o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Por que a importância desses 3 nomes para o povo de Israel e também para nós? Porque nós comemos no prato de Israel, tá bom? Ninguém aqui pode dizer: eu não acredito em Israel, não tem nada com Israel. Não. O prato, a refeição que você come hoje do cristianismo, ela vem de Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Deus, o povo de Israel. E a importância é que quando Deus fez um juramento para Abraão, Isaque e Jacó, de formar uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra, como você, sua família, a família de Deus abençoada, ele tinha que fazer um juramento. E como que ele fez esse juramento? Ele jurou por si mesmo. No mundo antigo, quando eles faziam um juramento também de partes, eles pegavam um animal e eles cortavam no meio o animal. Colocavam uma parte de um lado, uma parte do outro. E Deus, ele cortou alguns animais, colocou assim um corredor e apareceu para Abraão. E apareceu no meio daquelas partes de animais. Então, ele estava dizendo: eu estou jurando por mim mesmo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer de Abraão, de Isaque e de Jacó uma grande nação.
E ele está dando essa promessa aqui para Moisés também. Eu vou libertar o povo, não é por causa de Moisés, não é por causa do povo em si, mas por causa do juramento que ele fez para Abraão, Isaac e Jacó. E isso indica também que ele é um Deus de milagres, porque para ele fazer uma grande nação, ele pegou uma mulher que não podia ter filho, que era Sarai, mas ele sarou a Sarai e ela pôde ter filho. Ele também mandou matar o filho da promessa, o Isaac. Então teve que ter uma substituição de um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Então teve esse milagre da fertilização, teve o milagre da substituição, e agora o grande milagre, que é libertar o povo de Israel do Egito, da mão de Faraó. E indica que as nações dependem disso, porque ele disse em ti, em Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Então ele tinha que cumprir em Abraão, Isaac e Jacó essas promessas de formar uma nação, até chegar o libertador que viria dessa nação, Jesus Cristo, que é o nosso grande libertador. Então veja que nós dependemos totalmente dessas promessas. Então é isso, meus irmãos, nós estamos vendo o surgimento de um estadista, Moisés. Surgiu no meio de uma humilhação, de uma fuga, de um preparo para ser usado por Deus. E ele foi o próprio enviado de Deus, o Deus que estava enviando. Tem muitas lições aí, eu espero que o Espírito Santo escolha para você as lições que Ele quer para a sua vida. Vamos orar. Agradecemos a Deus pela Tua palavra. O Senhor nunca falhou em nenhuma das Tuas promessas, por isso nós podemos ler, nos edificar e nos apropriar das promessas que o Senhor tem e crer no Senhor para a transformação da nossa vida e também para sermos usados pelo Senhor para libertarmos outras pessoas de um tipo de escravidão também, que é a escravidão do pecado. Nós agradecemos pelo texto da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.